Eu falei, eu vou pegar aí, o que o produtor tá querendo? Baixar custo. Então eu vou pegar o meu produto, vou tirar todos os atravessadores que eu tenho no meio e vou jogar desconto na veia dele. Então, por exemplo, um óleo que eu vendia R$19, hoje eu vendo a R$9. Entendeu? Então eu tirei todo... O que eu tenho de custo? Eu tenho isso aqui, tenho vendedor, tenho revenda, tenho isso... Então tá, então diminui tudo aqui. Que eu comprava fiado, que no prazo vou comprar à vista. Então eu compro todos os meus insumos à vista e só vendo à vista. Então tu vende menos, mas tu gira o negócio. Só que mais seguro, né? E mais seguro. Só que daí todo mundo pode fazer essa estratégia? Não, porque tem gente que precisa do faturamento e não do lucro do faturamento. Sim. Então eu pude fazer isso porque a minha necessidade naquele momento permitia, né? Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pelo escritório João Domingos Advogados Associados, a fortaleza jurídica do produtor rural. Hoje temos a honra e a alegria de receber aqui conosco um grande amigo e parceiro nosso, que é o Jonathan Arno, também conhecido como Gauchinho, e que a gente já está tendo contato aí há muitos anos. É um cara novo, mas que gosta do corre, que gosta dos brick, e tem uma trajetória bem bacana, principalmente ali no Mato Grosso, região do Vale do Araguaia, do Mato Grosso, e envolvendo aí tudo que envolve negócio ali, né Gauchinho? E aí ele vai falar um pouco mais sobre isso aqui conosco. E o objetivo aqui é ele compartilhar conosco essa trajetória de vida dele, né? Desde quando ele começou ali, no dado momento, vendendo máquinas agrícolas, depois quando passou a vender insumos, grãos, fazer esmagamento de grãos no atacado, depois ir para o varejo, enfim. E falar um pouco de vida aí também, de Deus. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, não sei onde é que vocês estão assistindo agora, mas para mim é uma grande honra estar participando aqui. É um podcast que vem ganhando bastante nome no Brasil, vários amigos já participaram, e é sempre bom estar compartilhando, né, transbordando aí na vida das pessoas. Eu acho que todo mundo tem uma história boa para contar, né? Então, quanto mais pessoas, às vezes, eu uso muito a história das outras pessoas para a gente aprender também. Então, a gente é o dia inteiro escutando vídeo, podcast das outras pessoas, e acredito que os nossos também, às vezes, podem contribuir na vida dos outros, né? Então, obrigado aí mais uma vez, Leandro, e vamos em frente. Vamos lá, vamos começar do começo. Júnior, você está com quantos anos? 30 anos. 30? Como é que foi seu início, né? Você é natural de onde? Como é que você chegou no agro, né? Como já dá para ver, né? A gente é de origem gaúcha, né? Sou natural lá do Rio Grande do Sul, na região perto de Santa Maria. Vim da família de agricultor, meu pai era arrozeiro, plantava lá. Antes do arroz ele plantava tabaco, então na região lá do central do Rio Grande do Sul planta tabaco, né? Fumo. Então eu cresci dentro do agro, né? Então até meus 14 anos morava na fazenda, depois dos 14 fui para a cidade, e aí lá eu comecei a mexer com o negócio, né? Então minha mãe tinha uma sorveteria, aonde eu comecei lá a vender sorvete, então eu sempre fui muito hiperativo, eu não gostava de ficar num lugar só. Então lá eu comecei a criar essa habilidade um pouquinho, mas foi lá no Rio Grande do Sul, né? E aí depois dos meus 18, quando eu completei 18 anos, aí eu vim embora para o Centro-Oeste, então daí fomos para o Mato Grosso. E aí vocês já foram pra Querência, como é que foi? Nós viemos em 2010, conhecer, 2011, 2012, meu pai trouxe a gente de mudança, e aí para a região de Querência, né? E aí lá comecei minha vida como trabalhar para os outros, de verdade, lá no Sul sempre trabalhava, mas assim, um pouquinho aqui, ia lá, trabalhei como servente de pedreiro, trabalhei frentista de posto, então, mas daí ali em Querência eu comecei minha vida de verdade. Então lá em Querência meu primeiro emprego foi no material da construção, como vendedor. E aí depois eu fui para vendedor de peça de máquina, na Agritex, na Case. E aí depois fiquei 6 meses vendendo peça, aí fui transferido para a área comercial. Então até quando vendia material de construção e peça, eu vendia valores pequenos. Sim. E aí quando eu virei para vendedor de máquina, totalmente diferente. Aí foi onde eu mais aprendi na minha vida ali, que foi onde fazer venda de valores agregados, né? Valores altos. E vendas mais complexas, né? Bem mais. E que era... Quanto tempo que você ficou nessa parte de venda de máquina? 3 anos. 3 anos. Entre peça, meio ano e 2 anos e meio máquina. Então, quantos anos que você tinha ali nessa época? Eu fiquei 18, com 19 fui para a Agritex, fiquei até os 21. 21. Ou seja, com 21 anos já estava vendendo máquina agrícola. Já. De mais de 1 milhão ali, quanto que era? Na época era 1.300.000, já estava girando. 2016 que eu saí, aí já estava virando esse valor aí, 1.600.000. E por que você saiu assim? Aí na época eu trabalhei lá 3 anos, daí o que eu vi? Tinha a questão, eu adorava trabalhar lá, né, e tal, mas daí veio a questão de comissão, começou da divergência, e aí eu falei, não, tá na hora de seguir carreira solo,
Às vezes meus amigos falavam que não estava na hora, que eu era prematuro, que a minha carreira vendendo máquina era muito boa. Eu falei, cara, mas eu prefiro muito mais eu me arrepender de não ter ido. Eu prefiro muito mais de dizer assim, fui e dar errado do que eu ficar aqui e depois ficar sempre pensando, será que ia dar certo? E aí foi o que eu fiz. Aí saí da Agritex, abri a NGCB, que é a minha outra empresa, desde 2016, então vai fazer 10 anos já, agora ano que vem. E essa empresa, daí eu comecei vendendo mineral, que era da Tortuga, e depois adicionei calcário, e aí hoje a gente virou referência na região do Vale Araguaia vendendo calcário, né? Então, desde 2016. E como é que foi o processo de aprendizagem, assim, de construir esses bons relacionamentos, né? Jonathan, como é que foi porque, assim, às vezes para você é algo muito natural, mas como não é a maioria das pessoas que consegue desenvolver, tá claro que não é fácil, assim, para as pessoas de um modo geral. Como que foi essa jornada de passar a entender como que o produtor, o que ele gostava de fazer, como é que você fazia para estar mais próximo dele, o que poderia fazer diferente dos outros vendedores? Quando eu comecei de vendedor de máquina, o meu treinador era o meu gerente, né? Então ele sempre falava, o cara que mais vende é o que mais tem relacionamento. Então você tem que saber quem que é o gerente, quem que é o funcionário melhor, como é que funciona, como é o dia a dia do produtor. Então eu visitava muita gente. Então, por exemplo, na minha época eu me lembro, eu não sei se tem vendedores que façam isso hoje, mas Querência, Ribeirão Cascalheira dá 70 quilômetros. Eu, para ganhar tempo, eu não ia e voltava todo dia. Eu ia em Cascalheira, ficava a semana inteira. Para quê? Para eu sair da cidade e abrir mercado. Então, ficava a semana inteira, por mais perto que seja de Querência, sabe? Então, para fazer isso aí, relacionamento. E aí eu conheci muita gente. Na época eu nem sabia o que era o tal do network. E a gente vê que é isso aí que faz girar o mundo, que é o que faz acontecer. Hoje a gente tá aqui por causa do network, as conexões do mundo, né, da vida. E aí o mercado foi me mostrando isso aí. Teve uma fase onde eu tinha, por exemplo, assim, eu era amigo de tanta gente lá na região, que eu conheci tanto, que eu tinha às vezes 6, 7 convites para encerramento de colheita, para encerramento de plantio, para ir no mesmo dia. Teve uma época que tinha acontecer muito isso. Hoje ainda tem, mas não é tanto, né? Então, aí depois eu até parei, e aí até um assunto polêmico isso aí, que a gente vem falar às vezes, que meu gerente falava assim, você tem que pegar e tá em todas, tem que participar e tal, tem que agradar. E eu bebia, comia e tal. Na época eu pesava 120 quilos, quase 117 quilos cheguei a pesar, até um dia que eu voltando num encerramento desse, a gente conseguiu vender para um cliente que não queria comprar, e fiquei batendo, fui no dia da entrega da máquina para ele, eu voltando, me acidentei com a caminhonete. E aí dei muita sorte de não acontecer nada mais grave, mas a caminhonete deu PT. E aí eu fui lá uma gota d'água. Eu falei, a partir de hoje, se eu para vender, porque eu tenho que beber, eu não vou vender mais, eu vou parar. Então assim, não é que eu não bebo, mas faz muito tempo que eu não bebo, mas comecei a diminuir muito e falei, agora é a hora de eu virar a chave e começar a gerar valor na minha imagem. Sim. Se eu para estar lá para beber cachaça e o cara me comprar, não faz sentido. Então o cara tem que ver algo mais. E aí comecei a me aprimorar em negócios, estratégia de venda, né? E até um feedback eu dou. Se o cliente às vezes acha que você só vai ter que comprar se tu estiver lá bebendo, tu tem que mudar a chave, tu tem que mostrar valor pro cara, porque companheiro pra pinga tu acha muito. Você tem que ser um cara que traga valor pro seu cliente, né? Então ali, depois disso, na minha empresa já, depois na NGCB, já mudei totalmente, sempre fui nessa pegada. Não, tem que ser relacionamento de valor agregado, mostrar pro cara que tu tá ali para ajudar e assim por diante. E a questão de pós-venda, assim, dessa perspectiva do relacionamento após a venda, né? Até porque você fala pós-venda quando você considera um único negócio, mas geralmente você tem um cliente, você imagina que você vai ter vários, né? E como que você viu, como que você foi desenvolvendo isso, né? Quando o cara, deu um problema, 1 ano, 2 depois, você buscava dar um bom suporte, como que foi isso aí? Nas máquinas a gente sempre vendeu muito porque o pós-venda da Agritex é muito bom, né? Então agora até ganhou de novo o melhor concessionário do Brasil. Primeiro lugar. Né? Então tem uma avaliação que eles fazem, então ela ficou em primeiro lugar. Então a gente sempre vendeu muito por causa disso, nosso pós-venda era bom. Agora já na minha empresa, aí o que eu vi? Quando eu tive um mais 7, graças a Deus, os meus colegas falavam o seguinte, não, você tem que acompanhar, por exemplo, o vendedor de semente vai lá, bota na plantadeira, ajuda. Aí, quando eu comecei a vender calcário, eu pensei o seguinte, se eu regular a calcariadeira uma vez para esse cliente... Ele vai esperar que toda vez eu vou estar lá regulando. O dia que eu não for, ele nunca mais me compra. Acha ruim ainda. Que eu vou quebrar um ciclo. E aí, ali eu mudei o negócio. Eu falei, eu tô aqui para te vender calcário. Recomendação... É agrônomo, eu não sou agrônomo. E manutenção do equipamento e regulagem é o teu gerente, é a empresa que te vendeu a máquina, não sou eu. Então eu tô aqui para quê? Te trazer o melhor calcário possível, dentro do melhor preço
e a melhor época. Isso que você tá trazendo é bacana, porque às vezes a gente vê algumas práticas de mercado e você acha assim, não, para me trabalhar bem nisso aqui, eu tenho que inventar um monte de coisa ao redor, de dar um brinde, de dar isso, de dar aquilo, mas o que mais move as pessoas é a questão central do negócio. Cara, você vai vender algo bom por um preço bom, pronto. Né? E aí aquilo pode fazer perder tempo, né? Pra gerar outros negócios. E tem uma frase velha, né? Do couro sai a correia. Então, que nem você falou, vou dar um brinde. Cara, quem tá pagando é alguém. E aquilo ali tá dentro do negócio. Então, eu sempre falei o seguinte, se eu é para dar algum brinde, eu dou o desconto na veia do cliente, que aquele desconto ele faz o que ele quiser. Se ele quiser comprar um carro, se ele quiser comprar isso, comprar aquilo, uma viagem, ele vai lá e faz. Então, eu sempre busquei isso. Né? Eu já fiz, dei brinde, mas é uma coisa que eu, no meu ponto de vista, eu não acredito que converta e tem um custo alto. Então eu sempre fui muito bom assim, de trazer uma performance boa nos negócios para o cliente. Então, essa época agora de comprar tal produto, agora pode comprar que tu vai ter um bom desconto. Não, agora segura um pouco, segura 2, 3 meses que vai ser uma logística melhor. Então, para fazer isso aí, para entregar na veia pro cara, e daí ele começa a TV, se eu falar com o gauchinho, acho que vai ter uma boa performance. E aí, graças a Deus, tem clientes aí que faz, desde que eu abri até hoje, vendo calcário pros caras, de olho fechado por causa disso. E você tem clientes assim, vamos colocar no aspecto territorial, né? De onde até na onde que você tem? Clientes aqui em Goiás, clientes no Mato Grosso ali, teria clientes do mais para o sul, mais para baixo, até para cima. Se pegar agora dos dois negócios, então eu tenho a NGCB, que é calcário, e tem a Soymax, que é esmagamento de soja, né? E as lojas, o atacado. Se eu pegar calcário, é na região Ribeirão Cascalheira, Canarana, região do Xingu, São Félix do Araguaia, aquela região leste do Mato Grosso. Agora, se eu pegar, por exemplo, indústria de esmagamento de soja, o farelo eu atendo todo, Vale do Araguaia, eu atendo Barra do Garça até Vila Rica, fica legal. Pará, eu mando muito farelo pro Pará. Sul do Pará, ali em Redenção, Santana do Araguaia, nós tínhamos filial lá. Fechamos por causa da questão tributária, daí é melhor tu mandar carga direta do que tu manter filial, né? Então, e aí pegar o óleo que a gente produz, esse vai para o Brasil inteiro. Então, por exemplo, eu tenho recorrência de cliente que me compra no Rio Grande do Sul já há 3 anos consecutivos. Então, eu mando óleo do Mato Grosso, espalhante adesivo, para Rio Grande do Sul. Sapezal, Campo Novo, Parecis, Bahia, lá do outro lado. Já mandei Piauí, já mandei no Paraná, Minas Gerais. Então, o óleo, nós já acessamos 17 estados brasileiros. Então, esse a gente tem mais abrangência, porque o frete fica irrisório comparado ao produto. Agora, farelo, calcário, esses outros produtos, aí não atende, entendeu? Aí milho, como eu compro muito milho e vendo, aí eu atendo São Paulo, Minas, também a gente consegue atender. Bacana. Teve eu acho que 2 anos consecutivos, né? Eu acho que 23, 24, que você adotou 2 estratégias de marketing bem diferentes e que são tentativas e que dão muito trabalho, né? Mas que mostra esse desejo seu de procurar fazer algo diferente, né? Conta pra nós como é que foi essa expedição aí do primeiro ano e do segundo que você rodou o Brasil aí e levando, comunicando, sem dúvida alguma, se você teve essa penetração toda de ter clientes em todos os estados, essas 2 jornadas que você fez aí devem ter contribuído para isso, né? Com certeza. Que foi isso aí? Então, a expedição Emoção daqui no Brasil, para quem quer entender, daqui é o nome do nosso produto, e aí a gente criou a expedição Emoção daqui no Brasil, que o intuito da campanha era o quê? Gerar emoção, e a venda emocional é uma venda que tu tem mais margem, mais valor agregado. Quando você vai para uma venda mais racional, que depois eu já falo para vocês que eu mudei depois do cenário hoje para o racional, devido ao mercado, mas na época a emocional valeu muito, por isso que a gente chamou. Então a campanha funcionou o seguinte, a gente levou um UTV engatado na caminhonete, quando abriu o mercado das Starlink, a gente foi um dos primeiros a colocar Starlink, então a gente ia gerando conteúdo diariamente, e o propósito era o quê? Mostrar para nossos seguidores e novos, o pessoal da internet que vinha nos seguir, diferentes regiões do Brasil, o agro diferente, e mostrar e chegar na fazenda, desengatar o UTV, descarregar na caminhonete, rodar a fazenda para quê? Para aquele cliente ver nós como não vendedor, e sim como a galera que está trazendo algo. Então, o Jonathan veio do Mato Grosso, estou aqui no Pará. Cara, hoje tem amigo que eu criei nessa campanha que eu converso todo dia sobre o mercado, que é lá de Santarém, o Diego. Sim. Então, por causa da campanha. Que bacana. Então, eu me lembro que quando nós fomos embora de Santarém, o filho dele pediu para sair da escola para vir dar tchau para nós. E o Diego, eu me lembro até hoje, chega a me arrepio. O Diego e o filho dele dando tchau para nós, emocionado, chorando. Pela emoção que nós geramos na família dele, pela visita e tal. Ali. Então, assim, foi uma campanha que funcionou muito bem. E o marketing, né, cara? Eu acho que o posicionamento das redes sociais hoje
Eu brinco e falo, eu olho lá no meu tempo de uso do meu celular, eu fico 8, 9 horas por dia. Você não deve ser diferente. Sim. E você que está assistindo também não. Então, a gente mudou. Às vezes eu tá visitando fazenda, eu vou estar onde o cliente está. Você Então, ele tá potencializa, né? no digital. E mostrando quem que a gente é, mostrando na campanha. Nós não falava em óleo, nós não falava em produto, nós só gerava conteúdo. E aí, como que funcionou na prática essa campanha? Nós saímos com pré-roteiro definido. Então, era Goiânia, Cuiabá, Cuiabá, Santarém, Santarém, Marabá. Eram os 4 pontos que nós tínhamos marcado no mapa. Mas nessa trajetória, nós íamos abrindo para convites de pessoas que nos queriam a nossa visita. E aí nós avaliava se fazia sentido ou não. Na viagem, nós recebemos 400 convites de visita no Brasil. Que bacana. Então, nós passamos em Marabá, nós descemos em Goiânia de novo, nós fomos no programa do Ratinho. Quando eu fui em São Paulo, o reboque nós deixamos no Pablo Marçal, no pátio dele. Aí depois eu fui para Bagé, depois Uruguai. Então, a gente rodou muito e gerando esse conteúdo. Caramba. Então, foi uma experiência única e eu tenho vontade de fazer novamente, sabe? E é uma jornada que você produz um conteúdo único, né? Você produz porque a rede social é isso, é uma rede de entretenimento. Então, assim, as pessoas não querem só ver separado ali de frente a uma lavoura e falar assim, compra meu óleo. Não. As pessoas não querem sentir que está sendo vendidas, né? Tem que ter uma jornada, né? Tem que ter algo ali, uma rotina, e uma rotina interessante, né? Tem que ter uma rotina legal. Os caras, por exemplo, assim, nós tínhamos... Eu não botei nenhum real de tráfego pago. Nós, em 30 dias, nós alcançamos mais de 3 milhões de conta alcançada, tudo no orgânico. Teve vários vídeos que viralizou. E a gente mostrava, era tipo um Big Brother. Era nós acordando, era nós indo dormir, era o reboque quebrando ponta de eixo. Era o dia a dia, era as peleias ali do dia, caminhonete atolando, teve... Rolo e confusão, como diz o Barra. E aí meu ex-sócio, que era o Rodrigo, adorava Toyota, daí nós tava de Amarok, então nós gerava esse entretenimento falando das caminhonetes. Aí nós fomos em Miritituba, mostramos o porto. Então, assim, nós gerávamos conteúdo, tua soja sai lá de Sorriso, vem pra cá. Às vezes o cara sabe como que funciona, mas não foi lá ver, então a gente trazia essas informações, filmagem e tal. Então era muito bacana, íamos nos prefeitos, falava com as autoridades, via sobre o mercado. E aí nisso a gente foi levantando informação do mercado também. Essa região vale a pena investir, essa não vale, essa aqui vai ter problema desse, problema esse. E a gente foi aprendendo, né? Então foi muito bacana. É uma coisa que é aquilo que você falou, é vender sem falar em venda. Sim. Entendeu? Porque a venda eu falo assim, eu vou vender algo pro Leandro, o dinheiro vai sair da mão dele e vai vir pra minha. Então uma venda é uma perca pra alguém, então tu tem que mostrar pra ele que não. Que vai ser um negócio que vai ser saudável e ele vai ter um benefício bom por aquilo ali, né? João, o que eu acho interessante é que o mercado agro é no Brasil inteiro. E o Brasil é aquilo que todo mundo fala, é um país de proporções continentais. E você tem realidades e realidades diferentes de cada região. Então, você ter esse contato te permite entender melhor quais são as dores e necessidades de cada região. Porque senão você presume assim, não, eu podia montar uma loja aqui. Só que às vezes aquela região não tem o mesmo apetite para aquele produto, para não tem aquela demanda que você acredita que poderia ter. Então, permite entender melhor o que é a realidade do produtor de cada região, né? Então, eu acredito que isso é muito bacana para te evoluir, te fazer evoluir, ter uma visão mais ampla de mundo, né, de Brasil, de realidade do agro, né? A gente tem que andar. Eu vejo que o melhor investimento que eu já fiz na minha vida e vou continuar fazendo é em conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares, que isso aí é o que te mostra. O Gaúcho, você tá rodando quantos mil quilômetros por ano, em média? Quando você pega pela baliza das caminhonetes aí, tá dando quanto, mais ou menos? Esse 2024 foi um ano que eu não andei tanto assim, porque eu fiquei mais na estrutura que eu comprei a fábrica dos sócios, então eu fiquei mais na organização do negócio. Mas mesmo assim, roda 6, 7 mil quilômetros por mês, né? 6, 7 mil por mês. Roda muito, né? Mas é bom demais, eu adoro estar na estrada, é um negócio que mostra pra gente muita coisa, que é o que tu tem o feeling do mercado. A gente vê empresas aí que às vezes passam por algumas dificuldades e as pessoas que tomam decisão não vou falar com a botina no chão lá, mas eles não estão sentindo o que o mercado quer mostrar. Porque tudo é energia. Então, quando você pega e sente o seguinte, essa água, energia, tudo é energia. Então, tu vai pro campo, ele te transfere uma energia. Daí tu já com aquilo ali, tu começa a sentir, opa, essa decisão que eu vou tomar, essa estratégia vai funcionar ou não. Aí com o teu know-how você vai avaliar. Por exemplo, depois que eu terminei a campanha, que eu comprei a parte dos sócios, que eu fiquei sócio sozinho, nós vendíamos óleo para biodiesel e para pulverização, para adjuvante. Eu comprei e falei, eu não vou vender 1 litro de óleo para biodiesel, porque o valor agregado não fecha a conta. É muito ruim. Aí eu falei, então o que eu preciso fazer? Eu produzo muito, eu tenho a capacidade de produzir 1,5 milhão de litros. Eu falei, eu vou diminuir a produção,
Em vez de eu aumentar a escala, eu diminuo a produção, diminuo o meu custo e subo minha margem. Sim. Porque tem dois tipos para tu crescer. Ou tu vende muito com margem menor, ou tu vende pouco com margem maior. Na necessidade que eu tava, eu falei, vou vender menos com margem maior. Vai diminuir risco, etc. E aí, o que eu fiz? O mercado me mostrou. Vocês são especialistas nisso, os problemas de crédito acontecendo e tal. Eu falei, eu vou pegar aí o que o produtor está querendo? Baixar custo. Então eu vou pegar o meu produto, vou tirar todos os atravessadores que eu tenho no meio e vou jogar desconto na veia dele. Então, por exemplo, um óleo que eu vendia R$19, hoje eu vendo a R$9. Entendeu? Então eu tirei todo... O que eu tenho de custo? Eu tenho isso aqui, tenho vendedor, tenho revenda, tenho isso... Então tá, então diminui tudo aqui. Que eu comprava fiado no prazo, vou comprar à vista. Então eu compro todos os meus insumos à vista e só vendo à vista. Então tu vende menos, mas tu gira o negócio. Só que mais seguro, né? E mais seguro. Só que daí todo mundo pode fazer essa estratégia? Não, porque tem gente que precisa do faturamento e não do lucro do faturamento. Sim. Então eu pude fazer isso porque a minha necessidade naquele momento permitia, né? Você colocou interessante que é um risco muito grande, né, Jonathan? Eu vejo que aqui no escritório mesmo, em alguns momentos eu cometi esse equívoco, né? Que você acha que você crescer é só você aumentar o faturamento bruto, e não necessariamente. Você pode, na verdade, reduzir sua margem, anular ele e operar só no prejuízo, a depender da forma como você faz essa operação, né? Com certeza. E aí depois, abri essa estratégia, funcionou muito bem. Aí para vocês, por exemplo, o volume do meu óleo que eu produzi em 2024, eu vendi ele em 20 dias do ano passado. Porque eu botei essa estratégia e falei, não, eu vou vender só assim, travei os volumes e saí do mercado. Depois, no final do ano, tinha volume sobrando, mas daí era no disponível. Então, assim, rodou super bem, a estratégia funcionou. Esse ano a estratégia vai continuar a mesma, tentando aumentar volume, mas sem fazer endividamento de longo prazo, indo devagar. E aí a outra estratégia que eu adotei esse ano foi ir pro varejo. E como é que foi essa jornada? Porque é desafiador, é outro formato de negócio, você tem outra estrutura de gestão do negócio, né? Mais gente envolvida. Como que está funcionando isso aí? É o maior aprendizado que eu já tive como empreendedor, porque uma coisa é o Jonathan ir lá vender 100 mil toneladas de calcário para um cara, que é só eu e o Leandro, acertou os termos, depois a parte de operação de logística é a transportadora que vai cuidar, a parte de carregamento na usina é a indústria que vai cuidar, a conta a receber é a indústria, a conta a pagar é o cliente. Então é muito fácil, só que a tua margem é isso aqui, só que em 100 mil toneladas é um resultado legal. Só que não é um negócio escalável, todos os negócios dependem de mim, certo? Então eu não posso adoecer, eu não posso parar, porque eu tenho que estar lá no negócio. Agora as lojas têm que ter agora toda a estrutura para não faltar produto, para saber o produto certo, para comprar na hora certa, mas está sendo uma das melhores experiências que eu já tive, porque é muito bom tu sofrer uma venda que tu não participou dela. Porque em 12 anos de negócio, todas as vendas fui eu que fiz. Agora tu vai lá e olha o fechamento da tua loja no dia, faturamento vendeu 20 mil reais hoje, comparado ao que eu vendo no ano do meu negócio, mas 20 mil que eu não participei de nada, eu só participei da questão da estratégia e posicionamento. Então é muito bom isso aí. E aí ali eu consigo ver uma escala gigante a longo prazo. Né, entendeu? Então ali agora a estratégia, em 4 meses que temos com a primeira loja, abrir uma segunda, agora vai abrir a terceira. O projeto esse ano é 7 lojas, mas que nem eu falei agora há pouco, sem endividamento. Se nós conseguir abrir 3, vai abrir 3. Se nós abrir 4, vai abrir 4. Seguro. Porque senão é igual a questão do investimento do produtor rural. E não só do produtor rural, qualquer empresário. O capital, o dinheiro, o investimento... a diferença entre ele ser um remédio ou ser um veneno é a dose. É a dose. Então, para quem pegou nesse boom da pandemia, acessou muito crédito para poder expandir, ele conseguiu comprar mais áreas, ele conseguiu dobrar, triplicar a área de plantio dele, conseguiu. Tá, mas e a margem dele, como é que tá? Às vezes ele, tá super eficiente, fez 75 sacas de média de soja só na safra principal, mas o custo financeiro da operação pode estar comendo toda a margem e ele está ficando no vermelho, né? Então, realmente, é uma ciência, né? Eu tô para esse modelo do atacado, das lojas, eu tô modelando, que a gente tem acesso bastante, conversa com o Luciano Hang, Mário Gazin, né? Pegando essas aí e aí mais algumas outras empresas. Mas, por exemplo, o próprio Mário Gazin falou para mim e o livro dele comprova. O Mário Gazin trabalhou com crédito a vida inteira das lojas Gazin, hoje fatura 10 bi por ano. Ele só tomou crédito com o valor que ele tinha aplicado na conta. Então ele ia lá buscar R$1 milhão no banco, ele tinha esse 1 milhão aplicado.
Então, ele não precisava daquele dinheiro. Só que em vez dele pegar do dinheiro dele, ele pegava... Ele dava segurança ao fluxo de caixa dele. E então, e cresceu. Então, a empresa é uma empresa antiga. Agora, tem o cara que aposta tudo e dá certo e cresce e dobra, triplica de patrimônio? Tem. Mas a probabilidade de risco... Se dá algumas zebrinhas no meio do caminho... E a questão, isso é muito interessante. Eu nunca tinha ouvido falar essa perspectiva, né? E por que é muito interessante, Jorge? Porque às vezes essa de dar o all-in, né? Porque na verdade o cara tá com 100 para investir, mas ele precisaria de 1 milhão. Então sempre vai investindo tudo que tem. E isso é extremamente arriscado, com certeza, e até as estatísticas mostram que a maior parte dos negócios quebram por falta de caixa. Caixa. Porque uma coisa é porque o ser humano tem o hábito de achar que consegue prever tudo. Então, faz um planejamento, papel aceita tudo. Então, você faz um planejamento daqui para dezembro, as contas são maravilhosas. O que você vai ter de despesa, o que você vai ter de receita, de margem, inadimplência, a conta fecha. Só que, cara, o que a gente tem nessa vida é mais fatores incontroláveis do que controláveis. E se você não tiver uma margem de erro daquilo dali, você pode ficar fora do jogo, né? O que eu vejo muito comparado com um produtor rural, o cara que, por exemplo, é pecuarista. Ah, não vou gastar de fazer uma trava no mercado futuro, alguma coisa. Cara, aí ele vai estar especulando. Pode ser que dê certo em um momento de ganhar? Pode, mas às vezes nenhuma que ele perder, ele pode quebrar. Então, a questão é, cara, peraí, se eu gastar sempre... investir sempre para ter esse seguro, essa proteção ali, diante de eventual queda. Pô, eu não vou acertar no olho do mosquito, mas sempre eu vou estar ganhando alguma coisa, né? É que eu penso o seguinte, que nem no mercado das lojas, eu pensando assim, a minha margem, eu compro o produto lá, vamos comprar, por exemplo, comprar milho. Quem determina o preço do milho é o mercado, não sou eu, meu dinheiro do Leandro é o mesmo. Então é R$70 a saca, 50, 40, tanto. A preço de venda, quanto mais barato eu conseguir vender, mais rápido eu vendo, certo? Então, onde que está a minha margem? No meio do caminho, então eu tenho que ser eficiente. Então, o que eu vejo assim no mercado que a gente está entrando agora? Tem que ser eficiente entre comprar e a venda. Então, eu tenho o processo de logística eficiente, eu tenho caminhão próprio, tivemos que investir tudo com empilhadeira, não tem funcionário braçal batendo saco lá, só pega o saco na hora que ensacou, carregou no pallet, e depois mandou embora. E depois quando vai pro carro do cliente. Então tem que ser eficiente no negócio. Ou seja, todos os pontos ali. Não precisa de computador, põe só Só celular. O Mário Gazin, ele me falou isso aí, eu peguei... Nossas lojas não tem celular, nossas lojas tem uma mesa, três cadeiras. Não tem computador, tem só não tem computador, um celular, uma cadeira pro vendedor, 2 cadeiras para cliente, uma xícara de café e a cafeteira e pronto, acabou. Porque a gente fala, do couro sai a correia. Porque aquelas lojas assim que lá, se fosse toda top, bonita, estruturada, cara, é um custo. Então, o que é nosso objetivo? É baixar custo o máximo possível e vender mais barato na ponta. Para vocês terem noção, hoje é sexta-feira. Eu fiz uma campanha na quinta, no feriado passado, e me posicionei muito bem em marketing, tá? Porque no mercado que eu tô entrando, o pessoal é muito ruim de marketing. Não faz praticamente nada. E a gente tem um pouquinho de habilidade. E aí a gente vendeu demais. Então, eu tô no segunda-feira acabou meu milho. Então, eu tô terça, quarta e quinta. Tem fila de espera. Porque nossos preços é bom. E aí, a minha margem tá boa no mercado disso aí. Né? Então, tem que ser eficiente. Eu fui já no Luciano Hang 3 vezes no centro de distribuição dele. Cara, tem 1.500 pessoas trabalhando lá naquele negócio. Só no centro de distribuição. E quando ele tinha 80 lojas, ele tinha 1.500 pessoas. Hoje ele tem 180 lojas e continua com 1.500 pessoas. Ou seja... O nível de eficiência dele. Aumentou. Mais que dobrou o nível de eficiência. Eu falo pro meu time, nós estamos agora penando em parte de carregamento. Ontem ficou o dia inteiro o caminhão para carregar, uns detalhezinhos que a gente tem que detalhar os processos. Enfim, mas eu falo o seguinte, lá ele tem 300 mil itens. Aí a chance de erro dele, a taxa de erro dele é 0,003%. Eu falei, nós na nossa loja tem 20 itens. Eu tenho que ser 0,00000. Se o cara com 300 mil itens tem essa taxa de conversão... Eu com 20 só. Eu tenho que ser mais eficiente ainda, com 2 lojas. Obviamente, quando ele tinha o meu tamanho, com certeza ele errava mais do que hoje. Sim. Né, também, mas a gente tem esses exemplos que quando o cara é grande... É o benchmark. É o benchmark. Então funciona. Tô contente, tô gostando. Continuo fazendo os negócios grandes. Compra de grão, venda de calcário, etc. Mas o foco agora, esse ano, 100% praticamente, é abrir essas lojas, é estruturar esse negócio. O esmagamento de soja é uma margem boa? Do jeito que eu opero, Mas eu vejo que eu tô sendo, esse movimento que eu tô fazendo indo para as lojas é me preparando para as grandes indústrias de esmagamento de milho. É uma coisa que o mercado não está tomando
cuidado, não é cuidado, atenção, porque, por exemplo, porque eu tô sofrendo na ponta. Uhum. Então, o farelo de soja hoje, para tu conseguir vender ele em grande volume, é R$ 1.800, R$ 1.700, por quê? Porque os caras, os confinamentos, a galera do boi, vou comprar DDG, que é 45% de proteína e custa R$ 1.200. Uhum. Então, o DDG tá tomando um mercado meu, que é do farelo de soja. Sim. Aonde que eu tô vendendo farelo de soja hoje? Para proteinado, para bezerro, para outro mercado. Sim. Mas nos grandes volumes que eu vendia para confinamento, farelo de soja não entra. Você tá vendendo para quem não compra DDG. Para quem não compra DDG. Eu vou falar para vocês que daqui a pouco eu vou ter mais margem em comprar DDG, em sacar e vender nas lojas, do que às vezes esmagar soja. Pode ser que aconteça. Sim, olhando hoje faturamento e vendo custo. E a questão do milho que você falou, do farelo do milho? Então, o DDG é o que faz do milho. Então, 30% do milho vira DDG. O milho custa R$50 o saco de milho. O farelo de soja, 80% da soja é farelo, 20% é óleo. E a soja custa R$2 o quilo. R$120 a saca. Então, tu tem um custo da soja bem mais alto, dá muito mais farelo, esse produto vai ter que baixar de preço para conseguir pôr no mercado, eu acredito. Para conseguir competir. Porque o DDG já está entrando nas galinhas, já está entrando nos porcos, já está entrando na vaca de leite, já está entrando... Aí na nossa região do Vale do Araguaia tem 3 plantas que vai ser construída, uma já vai começar a operar agora em Canarana, a outra que é a 300 em Porto Alegre do Norte também, e em Querência vai ter FS. Esses caras vão ter que vender para alguém esse produto. Vai fazer álcool com milho. Só então, que aí o DDG é o substrato ali. E aí é o que sobra. E aí isso aí vai entrar moendo o mercado, no meu caso, do farelo de soja. Por isso que você falou que não vai fazer sentido você querer competir. Aí o que eu quero ser? Se eu ficar esmagando soja lá, eu vou ser pequeno dentro do mercado. Então eu quero ser grande no varejo da minha região. Uhum. Então ninguém está se posicionando para ir para o varejo. Então eu quero ter essas 7, 8, 10 lojas na região do Vale, que daí dentro do meu mercado eu me transformo grande. Sim. Entendeu? Porque esses caras gigantes, eles não querem mais ir pro varejo. Eles querem a exportação. Não você querer achar que vai fazer uma diferença numa commodity, né? Ali na questão, você tem que não entender vai. O mercado, né? Se você já tem pontas muito bem definidas de venda e de compra, fica complicado você acessar ali, né? Não tem. A margem é... Aí tu pega... mas daí a Cargill, a Bunge, a DM, esses caras têm mercado mundial. Eles têm mercado pro farelo de soja deles todo, praticamente. E os caras tá com as plantas com custo diluído há muitos anos, 10, 20, 30 anos. E eles dominam a cadeia inteira. E outra, se eles tiver 3% de margem de lucro só no esmagamento de soja, que o esmagamento de milho dá em torno de 3 a 5% também. Mas nós estamos falando num negócio que fatura 100, 200, 300 bi no ano. Tu pegar uma companhia grande dessa. 3% é muito dinheiro. Sim. Agora, a gente pequeno, sobrar também 3% no negócio. Então é melhor tu ir pro varejo, mudar a tua estratégia e pegar um nicho de mercado e cresce lá dentro. Que é o que o Mário Gazin fez, o que o Luciano Hang faz. Eles criam um mecanismo de vendas. Né? Então, tu pega, por exemplo, a cidade de Bom Jesus do Araguaia, que eu abri a primeira loja, tem 5 mil habitantes, 6 mil habitantes. Cara, o Gazin vende 1.200.000 por mês lá. Aí tu fala, não tem como, e vende. Então, assim, ele vai para onde ninguém quer ir. Então, é mais ou menos a mesma pegada nossa. Nós queremos ir para onde ninguém quer ir, nós vamos se posicionar lá e participar. Não, eu sempre vejo aí de vez em quando a sua mãe junto com você também. Como é que é essa questão, assim, da sua relação com sua mãe nos negócios, né? A minha mãe cuida da parte, ela é sócia minha na NGCB, que é comercializadora de grão e venda de calcário. A parte de comercialização de grão, ela que cuida. Então, eu origino os grãos, às vezes, com os produtores. Alguns já é ela que origina, já tem afetividade, já tem relacionamento. E aí, a parte de carregamento, faturamento, ela faz a operação. Então, ela que cuida disso aí, né? Agora... Você faz os brick e ela vai tocando, né? E já tem vários outros negócios que ela mesma já compra e vende, faz a operação, né? E agora com essas lojas que eu tô abrindo, agora nós temos base em Goiânia. Essa semana, inclusive, abrimos um escritório aqui. Para quê? Para começar a montar um time aqui, para começar a melhorar. Aí ela trabalha junto. O quê para vender aqui na região? É o varejo? Aqui hoje, esse ano 2025, nós vamos deixar para a estrutura de operacional da inteligência do negócio. Então, aqui que vai ver para nós o giro do estoque, compra, faturamento e tal. Aí, sucessivamente, quando eu abrir as lojas lá, o segundo plano é abrir as lojas aqui. Que eu acredito muito mais no varejo nas grandes cidades do que até nas pequenas. Então, depois a gente vai abrir loja no Goiás também. Aí já a nossa base aqui, abre aqui perto e aí depois, sucessivamente, vai vendo o mercado fora, né? Mas aí, por enquanto, agora a estrutura é mais administrativa, né? Entendi. Entendeu? Para cuidar dessa parte de controladoria, que é um negócio que agora é o que vai fazer diferença do negócio, que vai fazer crescer, é isso aí. João, você está colocando interessante como que o
O mercado, acho que qualquer área é muito dinâmico, né? E o agro também. Então, por mais que você fale de um cenário de 25, falar de um cenário de 26 ou 27, mesmo que no seu negócio, é complexo, assim, porque você tem muitas coisas que estão modificando, igual você falou, essa questão, se fosse há 2, 3 anos atrás, essa história do milho, do DDG, não era um risco que seria para esse mercado do farelo de soja, né? E agora já é assim, mudou o jogo totalmente. É igual a história do taxista com Uber, né? São coisas que vão modificando, assim. Mas, apesar dessas mudanças, hoje, na sua visão, o que você vê para esse mercado do agro, principalmente no Mato Grosso, a realidade do agro, o desenvolvimento, você vê que, porque assim, a gente sabe que nos últimos anos, nas últimas décadas, desenvolveu muito, mas pelo que você conhece da região, principalmente o Vale do Araguaia do Mato Grosso, ainda tem muito que pode desenvolver, tem muita área que é de pecuária, que pode virar agricultura, que pode ter uma agricultura mais eficiente, aumentar a produtividade, e com isso, porque se isso acontece, se aumenta a produtividade, você reflete em toda a cadeia, né? Eu vejo, dentro do Mato Grosso, vamos dividir eles em partes. Eu vejo a região leste, ela é muito boa, ela não tem população grande. Então eu não vejo essa região com indústrias, que, por exemplo, frigoríficos, assim, de frango, essa questão de... Que nem na, muita mão de que nem na obra qualificada. BR-163 lá tem BRF, tem várias indústrias pequenas que abate porco, tem a suíno-brás, tem outras. Lá tem outros nichos que a nossa região talvez não vai ter ainda. Lá, por exemplo, Sinop ainda mexe muito madeira, que nós não temos mais. Então a nossa região ali, ela é uma monocultura. Eu vejo ali Querência, por exemplo, hoje é só soja e milho. Aí tu vai para Água Boa, tem boi, gado, soja e milho. Aí tu vai para Canarana, tem gergelim. Mas então é pouco dinheiro que gira assim de diferentes cadeias. É mais agricultura e A pecuária. economia não é muito diversificada. Não tem muito peixe, não tem não tem porco, não tem galinha. Basicamente isso aí. Industrialização não tem muito e também se acredita que não deva ter porque a população não é tão relevante e demanda muita mão de obra qualificada. E é uma logística pesada. Se tu vai pegar ainda, nós temos 126 km de chão na BR-158. Então, sim. Isso aí até acontecer. Logisticamente, para distribuir. Eu vejo que Aí por que estão se instalando as indústrias de etanol? Porque está perto da matéria-prima, que é o milho. Então, eles vão levar o DDG, o etanol, esse aí vai embora, certo? Mas a indústria, no geral, não sei. Agora, o que eu acredito que vai ter um movimento na nossa região, falando mais? Eu acredito que muitos agricultores que não mexem com pecuária vão começar a fazer terminação. Eu não vejo que eles vão fazer cria e recria. Talvez uma recria e engorda. Por quê? Porque eles já têm a fazenda, eles já têm a palhada do milho, sim, e eles já têm a estrutura para fazer ração e etc. Compra um misturador e faz a ração lá. Eu acho que vai faturar um pouco mais por hectare ali, né? Esse DDG vindo, eles vão ter muita oferta desse produto, então vai ser barato o custo. Eles vão ter o barter, que eles vão fazer daqui a pouco com a própria usina de etanol. Te dou tantos toneladas de milho, tu me dá DDG. Tem o DGE, WDG, que é o úmido, que tem que ficar próximo. Então, cada indústria dessa, num raio de 80 a 100 km, vai ter muitos confinamentos que vão ser implementados por causa do custo baixo da matéria-prima de comida, que tem o DDGS da FS, por exemplo, que é o úmido. Das outras eu não sei o nome, que não pode ir para longe, né, por causa da logística ficar cara. E a nossa região eu vejo que vai ser mais isso aí, um celeiro mesmo de alta produtividade, né, nesse mercado. Agora, os querência, uma preocupação que eu tenho lá hoje, que eu vejo assim no meu ponto de vista. Eu faz 12 anos que eu tenho negócio lá, que eu morei 10 anos lá, agora faz 3 anos que eu moro em Goiânia. Nos últimos 12 anos eu fiz um levantamento rápido, esses dias saiu 30 produtores de lá. Então, que os grandes estão comprando. Agora, esses últimos 2 meses, saiu mais 2 produtores de lá. Um de 900 hectares e um outro de 280. Sim. Então, isso significa que tá virando tipo Campo Novo, se parecia. Os grandão tá comendo os menorzinhos, o menor tá indo ou para outras regiões de abertura, ou esse um de 900 hectares voltou para o Rio Grande do Sul, não tem sucessor, enfim. Então, isso é ruim pro mercado local também, porque poucos clientes. Esse fenômeno que você está falando, eu acho que ele é interessante como reflexão da realidade do agro, porque eu acho que ele não é tão local. Eu acho que a nível de Brasil, a forma de ganhar dinheiro no agro hoje, seja pecuária, agricultura, não é a mesma que acontecia 10, 20, 30 anos atrás. Eu lembro do meu avô, que era pecuarista no Vale do Araguaia, aqui em Goiás, de chegar lá, você ter aquele pasto de 20 alqueires, aquela juquira no meio, que é gado selvagem, ia juntar para contar o gado, faltava cabeça, tinha que procurar no meio da juquira, e quando ia ver, tinha nem noção que aquela brabeza toda, né? O capim nunca tinha conhecido um calcário, não sabe nem o que era um calcário. Então, assim, era uma atividade muito extrativista. E hoje exige-se muito investimento, muita eficiência na gestão.
e a maior parte não está conseguindo ter essa evolução tão rápida quanto o mercado está exigindo. Então, o mercado vai pondo para fora, né? Não perdoa essas dificuldades todas que nós tivemos recente. Então, eu vejo que a nível de Brasil nós temos esse fenômeno de produtores menores saindo e sendo comprados por maiores. E tem esse fator que você colocou que de fato é ruim, porque o maior, na medida que você concentra mais, e até algo que a gente não pode reclamar, que é um aumento do nível de eficiência. Então, se antes você tinha 5 produtores pequenos aqui, cada um empregava, vamos por 2 pessoas, no total de 10, às vezes o grande chega aqui com 5 ou menos, ele faz o mesmo trabalho, então vai reduzir a demanda por mão de obra e algumas outras coisas. Agora, impacta muito os negócios locais, porque esse cara grande, às vezes ele não vai comprar da lojinha local, ele já negocia direto na fabricante, ou pega uma distribuidora que não está ali na região, né? E aí são divisas que deixam de ficar ali. E outra, muitas vezes o cara não mora na região também, então do que ele ganha ali, ele não vai estar gastando ali naquele local, né? Os clientes grandes, eles geralmente já têm acesso à indústria. Eu vou contar um negócio para vocês agora. Teve a AgriShow agora esses dias, eu não sei se isso mudou, mas até antes da AgriShow eu tinha falado com o pessoal, o maior comprador da colheitadeira X9 do mundo está em Querência. Certo? Ele tem, acho que 7 coletadeiras. E esse cara planta... Qual que é essa, X9? A X9 é a maior da John Deere. Nossa. Custa 5 milhões de reais. Ela é em dólar. Tem 7? 7. Aí ele comprou 5, depois comprou mais 2. E esse produtor, ele é muito eficiente. Ele planta lá e planta em outro estado, né? E esse cara, um dia eu perguntei pra ele, mas por que tu comprou tão caro essa coletadeira? Tu comprava uma 790 com 1,5 milhão, 2 milhões a menos. Ele falou pra mim, não, porque hoje nós temos, acho que 21 coletadeiras para 16 mil hectares. Se elas funcionarem do jeito que eles prometem, olha o teste que ele fez, ele pegou 7, ele não pegou uma para testar, ele pegou 7. Ele falou, se ela funcionar, nós vamos conseguir tirar 5 da fazenda. Isso ele me falou antes da colheita. E depois não falei mais com ele, mas o que o mercado me falou, os amigos nossos, vendedor, falou, não, ele comprovou e parece que vai comprar agora todas. E ele com 17 mil hectares de lavoura, ele opera com 37 pessoas. Então ele vai tirar 5 coletadeiras, vai para 32 funcionários. Aí ele tem ainda 7 plantadeiras antigas, que é a CCS da John Deere, ele vai botar 2 ou 3 DB, vai tirar mais 3. Então o problema desse fazendeiro, é igual você falou, o grande, ele não é porque da folha de pagamento da alta. Num cara de 17 mil hectares, 4, 5 funcionários a mais, não muda nada para ele. Sim, 10 funcionários a mais, isso vai dar 100 mil por mês a mais, vamos falar. O controle, a gestão. Gestão emocional, gente, máquina para dar manutenção, etc. Então ele falou o seguinte, nós vamos diminuir gente. É estilo americano mesmo. O cara é um dos exemplos mais de produtividade. Eu faz 12 anos que eu tô lá, eu sou amigo do cara, converso, eu nunca vendi nada para ele. E eu fui 2 vezes na fazenda. E a fazenda é 10 km dentro da cidade. Porque eles são tão eficientes que tu te sente envergonhado aí na fazenda do cara. Você acredita? Porque o cara é tão eficiente, ele não para. Ele já tem o contato dos vendedores, tudo. Do que ele precisa. Eu não tenho o que oferecer para esse cara aqui. Ele é muito objetivo. Então, os caras que vendem semente para ele, eu acho que ele conversa 30 minutos por ano para falar de semente. Ele já sabe o que ele quer, manda teu preço, pronto, acabou e vida que segue. Compra só à vista. Enfim, é o que determina. E é um cara que compra a fazenda todo ano um pedacinho. Então ele foi um dos que comprou 280 hectares. Mas por causa da eficiência. E os caras que vendeu, que às vezes não consegue. O que vendeu comprou área no Pará para melhorar. De 280 hectares vendeu super muito bem valorizado. Comprou lá 10 vezes mais, 5 vezes mais, não sei. E assim por diante. Mas o mercado vai expulsando os demais. Vão saindo da atividade mesmo. E eu vejo nós, vendedor, né? A gente não é fazendeiro, a gente depende de venda das nossas empresas, tu vai tendo dificuldade. Porque se o cara às vezes tem know-how, tem tudo, tu não consegue acesso. Imagina tu ter um time comercial igual das outras empresas que tem 20 vendedores, às vezes não tem experiência, gurizada nova. Como é que acessa esses caras? Então não vende, então começa a ficar caro o custo. Tu pode olhar no mapa, igual você falou, na planilha. Querência tem 450 mil hectares de lavoura. Aí a revenda vem e vai se implantar lá. Então 450 mil hectares, vamos pegar 10% desse volume. Cara, 10% desse volume tá na mão de margem, Bom Futuro, fulano, tal. Tu nunca vai vender pra esses caras. Entendeu? Então tu já tira fora isso aí. Os outros, tanto, tu já pode tirar esse, então fica muito concorrido. Aí é onde eu falei, eu vou sair fora, porque se tem 10 querendo vender pro Leandro e pro Jean ninguém quer vender, eu vou lá vender pro Jean, entendeu? E aí foi onde eu fui para botar as lojas pensando nesse mercado, por causa da concorrência, por causa da margem apertadinha, e o mercado vai te espremendo, vai indo, né? E a tendência é o que acontecer isso aí, cada vez mais.
cada vez mais é espremer o povo. Bacana. E aí tem que tendo criatividade para poder continuar desenvolvendo isso aí. E como que você lida, Jonathan? Porque, assim, principalmente hoje a gente está vivendo a maior crise financeira da história do agro brasileiro. E todo mundo que faz compra e venda no agro está sujeito à inadimplência, né? E aí, às vezes, assim, a inadimplência de um negócio te tira a margem de 10, 20, 30 outros negócios que você fez, né? Como é que você adota de filosofia de negócios para poder mitigar esse risco, né? Porque muitas vezes você vai fazer um negócio que não tem como você ter uma garantia, você exigir nada. Como que você vai lidando com isso aí? Ó, eu em 2024 eu comecei a ver o mercado. Essa viagem que eu fiz no Brasil começou na seca de 2023, em outubro, e aí eu comecei a sentir o mercado. Eu falei, isso aí vai dar problema. Aí os caras produzindo pouco, não tem fluxo de caixa, já estão apertados, juro alto, enfim, isso não é novidade mais para ninguém. Eu falei, vou cortar crédito. E cortei, não vendi nada fiado. Carrega, paga. Vendeu menos. Faturei bem menos. Nossa, o faturamento cai lá embaixo, só que quando você cai o faturamento... Só que nem a gente fala, isso não é todo mundo que pode usar essa estratégia. Eu usei por quê? Eu usei até a estratégia de negociação. Então eu tinha dívida? Tinha. Por exemplo, eu tinha máquinas que eu tinha que pagar. Eu liguei pro meu fornecedor que eu tava devendo. Eu tinha, sei lá, 500, 600 mil para pagar. Não era muita coisa. Talvez até menos. Ó, vem aqui e busca tantas máquinas. Eu quero quitar, eu não quero ter dívida, eu quero trabalhar. Não, então eu faço o seguinte, congela as dívidas, os boletos por 6 meses, depois você vê como é que você faz. Uhum. Então, ele mesmo me trouxe a solução para renegociar. Mas eu estava disposto, pega aqui, faz o patrimônio. Para enxugar mesmo a operação. Para enxugar, para ter custo baixo, para eu não precisar vender fiado. Se você insistisse naquela operação da forma que estava e às vezes vendendo fiado, é impagável. Com a inadimplência que você poderia ter tido no começo do ano passado, no primeiro semestre, você não estaria fazendo essas expansões hoje. Isso. Aí foi o que eu fiz? Diminui, aí ele aceitou, aí eu fui indo faturando menos, devagarinho, diminui gente, funcionário, tudo. E aí começou de novo, tipo, voltou de novo. E aí agora, em um ano, ontem foi a primeira vez que eu liberei um crédito para um cliente de 80 mil reais, uma carga de farelo só, mas para 30 dias. E falei para ele, é única e só para me testar. Foi um negócio legal, funcionou, mas a tendência é a mesma. Zero crédito. Não vou financiar ninguém, porque eu vejo o seguinte, a gente é pequeno comparado ao mercado gigante. É melhor tu fazer uma venda menor e tá com o dinheiro no meu caixa do que eu tô passando nas lojas, na agropecuária, nos meus concorrentes do atacado. Eu só vendo à vista. E o meu milho é mais barato, meu farelo é mais barato, meu sal é mais barato, tudo é mais barato da região. E eu posso falar e comprovar. Meus concorrentes não conseguem me competir. E aí o que está acontecendo? Os meus clientes, eu criei um marketing, uma campanha que é o cliente do dia. E eu tiro a foto com algum cliente do dia que ele aceita fazer. Eles não querem tirar foto comigo. Por quê? Porque eles estão vindo comprar à vista comigo e estão indo nos meus concorrentes comprar fiado. Então, arrebentou o fluxo de caixa mais ainda para os caras. Porque eles estão só vendendo fiado, que o dinheirinho que o mercado tinha está vindo para mim para a vista. Na hora que ele começar a ter inadimplência lá, não vai ficar, não vai dar conta. Entendeu? Então, assim, ou eles vão ter que fazer o que eu faço, baixar custo operacional e vender barato, e fazer mais ou menos semelhante, ou eles vão ter que mudar a tendência. E aí tem um problema. Se eu vendi 20 anos, que nem acontece lá, tem uma agropecuária, 20 anos tá lá. 20 anos o Leandro comprou fiado comigo. Como é que eu chego amanhã em você e falo, Leandro, a partir de amanhã eu não consigo mais notinha pra você? Não vai. Acabou. Você vira inimigo meu. Você fala, não, agora eu vou comprar na Soymax. Agora eu vou... Já que você tinha o crédito comigo, agora eu não vou ter mais. E esse pessoal, Jonathan, é o que mais sentiu o impacto. Esse pessoal ali de 23 para 24, principalmente de 24 para 25, é o que mais sentiu essas pequenas revendas, né? Que já existiam há 10, 15, 20 anos, que já tinha um mercado consolidado, já tinha uma carteira significativa de cliente e uma carteira com muito cliente com crédito, com prazo e que ficou inadimplente. Né, que ficou inadimplente, então fez surgir um passivo pesado para elas para poder lidar, né, com essa situação. E eu mesmo vendendo à vista, para tu ver como é complicado isso aí, eu mesmo vendendo só à vista, ano passado teve negócio que teve inadimplência, mas como assim? Eu vendi pro Leandro, e o Leandro falou, pode carregar e emite a nota que eu já te pago. E esse já te pago levou 20, 30, 40, 60 dias. Entendeu? Caramba. E aí foi virando bola de neve e tal, mas coisa pequena, 100 mil, 200 mil. Cara, mas
Aí tu já pensou se tu vira... Mas se vira um prejuízo, você anular aquilo dali. Se alguém te deveu e tu tava com aquele dinheiro compromissado pra alguma coisa, é uma cascata, vai ficar devendo e vai indo, porque ninguém tem sobrando tudo isso aí, vendeu é pra girar pra frente. Então, por isso que a gente continua com a mesma tese, vende menos, mas vende à vista, recebe, gira o caixa. É igual eu falo o seguinte, igual os caras que constroem prédio, as construtoras. A fábrica de cimento não financia ninguém. Se quer ir lá comprar cimento da Votorantim, do Tocantins, tu vai lá, o banco vai te dar o dinheiro, ou uma incorporadora vai te dar o dinheiro, mas a fábrica... E tu já escutou quase fábrica de cimento quebrar? Tu já... Não, você não... Porque não vende fiado. A margem dela não é grande, mas John, ela recebe. Eu tava lembrando aqui de um primo do meu pai, que tem uma indústria muito grande de adubo, né? E ele sempre foi muito firme, assim, na condução dos negócios, muito pé no chão. E aí conta que, cara... Teve aquela época, acho que foi de 2008, aquela crise deu em 2008, que o negócio ficou muito feio, o dólar, deu uma disparidade, um trem, deu uma quebradeira. Ele chamou a equipe toda e falou, a partir de agora só vende só à vista. Ah, mas tem fulano, falou só à vista. Só à vista. E vai passar tudo por mim e tal, para estar aprovando as operações e tal. Ou se for ter para liberar algum aprazo, só se eu liberar pessoalmente. Isso é uma empresa faturando bilhões. E ele analisando as vendas, passando todas por ele para aprovar ou não, porque conhece todo mundo, conhece a região, sabe quem quer que ir, e falou, não, para esse aqui é só... Ah, mas vai perder, então perde. Pode perder. E aí, quando passou um ano, quando eles olharam o que foi o resultado, vendeu metade. Os outros concorrentes venderam mais, muito mais que eles. Mas quando foi ver a inadimplência, a do cara tinha sido zero. A inadimplência dele foi zero no decorrer do ano. E os outros estavam com 10, 20, 30% de inadimplência. E o lucro que os outros tiveram não pagou a inadimplência, porque pagou. o adubo, a margem é pequena. Não pagou, exatamente. Entendeu? Então tem que ter essa sabedoria mesmo na condução. E, Jonathan, como que, na sua filosofia de trabalho, de valores, né, como que é a questão de Deus na sua vida profissional? Porque tem gente que separa Deus assim, Deus é a vida pessoal, não sei o que, no profissional você não fala de Deus, enfim, tem uma filosofia diferente, como que é? Eu não era assim há uns 3, 4 anos atrás, mas uns 3, 4 anos pra cá que eu comecei a ter mais intimidade, que eu fui aprender mais, fui buscar mais sabedoria, entender. Eu participei de um reality show que eu nem sabia o que era, mas eu participei 8 dias e foi em São Paulo com o Pablo Marçal, chamava 12 Tribos, esse reality show. E eu nem sabia o que eram as 12 tribos naquela data. Então eram as 12 tribos de Israel, a gente ficou lá 8 dias e lá eu fui começar a entender o que é o batismo nas águas. Inclusive foi o Pablo que me batizou e de lá para cá eu comecei a ter uma intimidade diária para aprender sobre Deus, ter essa questão de que assim, se tu não tiver ele presente dentro da tua vida, nada funciona. Eu leio devocional todos os dias, Café com Deus Pai é uma coisa que ajuda muito, porque isso é todos os dias, é igual academia. Eu não faço academia todo dia, mas é uma coisa que se tu fizer igual isso aqui, isso aqui é um hábito. Isso aqui o gaúcho, tu cresce tomando e é um hábito. O goiano toma café e assim por diante. E a leitura com Deus, a Bíblia, a devocional, falar com ele, é um hábito diário que daí tu vai afinando o relacionamento. E hoje eu acredito e sei e comprovo que tudo que eu tenho é ele que me deu. Então a gente só gerencia aquilo que ele vai te dando oportunidade. Tem várias comprovações. Esses tempos atrás minha esposa pediu, vamos mudar de apartamento. E aí eu falei, mas eu tô expandindo, abrindo loja, porque a vida é o seguinte, né? A gente, tu tá trabalhando, a gente é empresário, tu quer focar lá, eu não me importo onde eu moro, às vezes eu tô tranquilo. Eu gosto de fazer o negócio acontecer, mas a família já não, tu tem que dar uma estrutura meio que geral. Aí, mas será, tia? Aí eu todo dia de manhã na minha oração eu tô tomando banho. Às vezes meu banho dura 1 hora quase, porque eu fico orando, falando. E eu falei para Deus assim, se hoje é um dia que se o senhor quer que eu vou me mudar de apartamento, aumentar custo de vida, mensal e tal, você vai me dar uma comprovação. Beleza, aí saí de casa, quando eu andei uns 500 metros, meu celular, uma mensagem. Aí eu entrei, fui olhar a conta, eu recebi um crédito de PIS e COFINS. Tipo assim, 4 vezes mais o valor do aluguel de um ano que eu falei. Tá comprovado, então hoje nós vamos para... Tipo assim, Deus é perfeito, é uma coisa que... Às vezes pode alguém falar que é coincidência, mas para mim foi o que eu pedi e veio a comprovação. Então já vai lá, paga o aluguel adiantado 1 ano e vida que segue. Então, porque senão ele não te dá a luz, você não consegue, não é na força do braço da gente. Eu peço todo dia para ele me colocar gente boa para trabalhar comigo. Meu time, logicamente, todo mundo pode melhorar todos os dias. Meu time tem que melhorar, com certeza, mas graças a Deus eu tenho um time abençoado.
eu não cobro ninguém. Ontem eu li uma matéria de um e isso é Deus que dá pra gente sabedoria. Ontem eu li uma matéria de um cara falando por que, por exemplo, ele botou a foto do McDonald's precisando de gente para trabalhar. Ele dando 2 dias de folga, alimentação gratuita e tá um monte de benefício. E as vagas em aberto, não tem gente para trabalhar. Aí ele faz a leitura dele e fala o seguinte, porque nós estamos numa era que pós-pandemia, a galera virou Uber, virou influencer, e a galera quer liberdade. Hoje tu conversa com o Uber, tu pergunta por que você está dirigindo esse carro? Ele trabalha 12 horas por dia, então ele trabalha mais do que uma carga horária normal, ganha talvez a mesma coisa, ou mais, talvez, ou não, mas ele tem liberdade. Eles falam com orgulho, aqui eu posso parar a hora que eu quiser. Eu sou meu patrão. Eu sou meu patrão. E aí o que eu faço na minha empresa? Eu faço assim pra galera, ó, eu não me interessa como que eles vão fazer. Até que hora tu consegue me entregar esse caminhão carregado? Não, até de meio-dia tá pronto. Se vocês quiserem ficar hoje, amanhã e até amanhã de meio-dia e vocês pegar 2 horas antes de terminar o horário e vocês carregar e não almoçar, é com o jeito de vocês. Então, por exemplo, ontem o caminhão era para ter saído ontem de noite de querência para chegar hoje cedo de madrugada na loja. Eu não pedi para ninguém sair de madrugada. Hoje de manhã era 3 horas da manhã, meu motorista mandou, tô saindo. 6 horas tava lá na loja. Sabia, eu não pedi para ele ir lá. Feito, porque só que tem vários dias que eles me pedem, patrão, eu posso ir lá fazer tal... Vai... Por exemplo, hoje a Vanessa me pediu, eu tenho que ir lá levar meu marido que ele se acidentou. Vai, não tem problema, tuas tarefas estão indo. Então, assim, dá liberdade, aí tu vai construindo o time. E outro não consegue crescer se não tiver time. E aí Deus vai te dando sabedoria, faz isso, faz aquilo, pode deixar, liberar, pode fazer, que é o que a gente quer. Coloca nós numa caixa e fala, tu vai ficar aqui igual escravo. Ninguém quer. Não tem dinheiro no mundo que pague nós, a gente tem que trabalhar por prazer. E é o que eu falo pro meu time. Se um dia vocês não estiverem contentes trabalhando comigo, pode sair, eu pago o que for do direito, até um pouco a mais, mas fique à vontade, porque se alguém estiver trabalhando aqui que não tem vontade de trabalhar, é melhor que vá embora. Porque se não tiver prazer, cara, onde tá, não funciona. E aí o negócio que nem nós lá tá crescendo, porque eu acho que as pessoas têm prazer de estar trabalhando no negócio. E isso é Deus que vai mostrando pra gente. Que bacana, Jonathan. É muito legal já. Eu, assim como você colocou, que procura aprender acompanhando as pessoas, ouvindo podcast, eu gosto de aprender muito acompanhando a rotina das pessoas mesmo, porque é aquela questão que fala de ensinar pelo exemplo, né? E o ser humano é muito de aprender, justamente porque o ser humano é muito de aprender pelo exemplo, né? Então, te acompanhando aí pelas redes sociais também, a gente vai aprendendo muito, mas ainda assim, esse momento nosso aqui, apesar de todo esse convívio nosso, é essencial para ter uma visão ainda mais ampla, né? E com certeza você trouxe vários pontos aqui de reflexão para mim pensar sobre o meu negócio, e eu acredito que para quem nos acompanha também, o produtor rural, seja ele de alguma revenda ou produtor mesmo, com certeza tem muita coisa que você compartilhou aqui que vai caber uma reflexão na vida pessoal dele falar, pô, mas será que não seria bacana eu alterar isso aqui, esse modelo de negócio, a minha forma de relacionamento aqui com o pessoal? E eu acho que a gente conseguiu alcançar nosso objetivo. Eu vou fazer só mais uma salientação para comprovar com os produtores rurais. Esses dias eu estava conversando com um produtor antes da colheita. E ele falou, fui lá na John Deere para comprar um treinamento para os meus operadores e não tem. Porque não tem o professor, não sei o que. E ele brabo. Eu falei, fulano, porque ele queria pagar e não tinha quem treinava. E ele falando mal dos funcionários, que não acha mais gente, que é o problema de todo mundo hoje. Eu falei, quando que tu foi atrás de você fazer um treinamento para você lidar com gente? Às vezes a gente acha que é o mercado que tá com problema, o nosso funcionário que tem que vir pronto. Quem disse que você é o cara da gestão de pessoas? Eu falei, cadê o dia que tu foi lá e investiu 30 mil, 50 mil, 10 mil pra ir pescar, tu vai. Pra ir pra neve, tu vai. Pra ir pra Orlando, tu paga. Agora, quando que tu pagou um treinamento de inteligência emocional tua? Porque no fim do dia você também é um gestor de RH, você também é um gestor de recursos humanos, de pessoas, né? Pega o Leandro aqui, chega aqui mal educado, dando patada em todo mundo, vê se alguém vai querer ficar aqui dentro. Não vai. Então, assim, todo mundo tem que ter educação, tu tem que saber gerenciar. Teve uma vez, eu tinha uma startup chamada Delivery Farm, um aplicativo de marketplace, e aí eu contratei por quase um ano. O Luiz Eduardo Ramos, ele trabalhou na John Deere por 20 anos, desde a época que a John Deere aqui no Brasil era SLC. Caramba. Então ele fez a migração da SLC para John Deere, ele morou na Europa, pela John Deere morou nos Estados Unidos, enfim, viveu 15 anos pelo mundo pela John Deere. E aí eu contratei esse cara para ser meu mentor, e aí um dia ele me contou um negócio para tu ver como que a gente tem que entender de gente, porque tudo é em torno de gente. Ele tinha uma mulher que era do banco da John Deere, que isso é até legal para vocês entenderem. Chegava uma determinada época do mês, as aprovações de crédito caía.
Cara, levou meses pra ele entender o que era. Só que não era um padrão que era dia 15 todo mês. Em algum momento Era ali. algum momento de um mês, ele, aprovação, a mulher braba e não sei o quê. Uma coisa que uma semana antes servia como tese para aprovar o crédito, na outra já não servia. Ele foi ver o quê? Era a semana da TPM da mulher. Caramba. Entendeu? O hormônio dela, ela virava o bicho que ela precisava desse. Ela precisava 5 documentos, ela pedia 6, 7. E às vezes aquele mesmo crédito, daqui a 2, 3 semanas, liberava. Aí ele foi entender, não posso deixar só uma pessoa, porque o nosso faturamento na fábrica, nas lojas, vai diminuir naquela fase. Então, botou mais gente, ela era muito eficiente, botou mais gente e colocou processo para que a aprovação fosse mais mecânica. Mais objetivo do que essa. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que até as grandes companhias mundiais passam, porque o que faz operar é as pessoas. Então, é uma coisa que nós, empresários... Tem que ter essa sensibilidade para entender. Tem que ter, cara, não adianta, porque eu tenho mulher que trabalha na empresa, então eu tenho a minha vendedora, tem administrativo, a pessoa que invasa os olhos, a mulher que é responsável porque ela é detalhista, mas a gente tem que entender que tem dias que ela tá nervosa, é assim, cara, nós também, todo ser humano. Então nós, empresários, temos que ter essa obrigação. Quer crescer, vai ter que entender de gente. Porque tu vai pegar os maiores empresários hoje, tu pega o Luciano Hang, 20 e poucas mil pessoas, cara, ele ama a pessoa. Aí quando eu escuto um cara falando assim, nossa, o problema dos negócios hoje é gente, esse cara tu pode ver que ele vai ter problema para crescer, porque ele vê que as pessoas é problema e não solução. E eu vejo ao contrário, hoje a solução é as pessoas, né? Então é assim. Que bacana. Deixa eu passar aqui para você uma lembrança nossa aqui. Obrigado, podcast, como agradecimento aí pela sua participação. Bom demais. Valeu demais, viu, Jonathan? Foi muito legal que eu tava colocando que a gente conseguiu cumprir o nosso propósito aqui. Que, cara, o objetivo é compartilhar valor, né? Hoje na internet você já tem muita coisa que não faz diferença na vida de ninguém, né? Que não agrega em nada. E o objetivo do nosso podcast é compartilhar histórias que inspiram e reflexões que possam ajudar efetivamente essa pessoa no dia a dia. E eu tenho certeza que vai ter, porque se serviu para mim, vai servir para vocês também. Tá bom? Bom demais. Obrigado, meu amigo. Espero que tenha gostado. Que Deus abençoe a todos, né? E vamos em frente.